Vamos lá. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente dá início a mais uma reunião do ESD, do Estudo Sistematizado do Grupo Espírita Meimei. E hoje, com alegria, recebendo uma visitante, a Andréia Uar. Mas antes de darmos início, nós vamos à palestra da Andréia. Nós vamos fazer a leitura da página inicial e depois vai ser seguida da prece. Eu vou pedir a Carli que ela faça a leitura. Boa noite a todos. A leitura é Jesus, Lema e Leme, no livro Lindas Mensagens de Meimei, de Mildes Carvalho Bona. Com Jesus não estaremos mais órfãos de misericórdia. Ele é a luz, qual farol bendito, que ilumina o barquinho da vida. E por mais que as tormentas do mar revolto, das experiências nos atinjam, seus ensinamentos mostrarão o porto seguro da paz. Compreendemos as vicissitudes por que passa todo aquele que se dispõe a vencer as próprias imperfeições. Jesus é o lema do bem viver e o lema seguro que sustenta o barquinho da reencarnação. Felizes os que, pelas graças das lições do Evangelho, recorrem aos benefícios da prece para readquirir bom ânimo, paciência, resignação e forças para vencer as dificuldades. Assim, torna-se possível o refazimento após os grandes embates, como também prosseguir na jornada. Esses caminharão a passos mais ou menos largos, em busca da pacificação interior e a dos outros. Se, com humildade, vivenciarem o verdadeiro amor, estarão vivendo sob o lema de Jesus, o Divino Protetor, com a certeza de que Ele está no leme. A vida na Terra, então, viverá uma nova etapa, com a fraternidade começando no seio sagrado da família, que terá a solidariedade como fundamento natural. Solange. Nos baseando nessa leitura tão linda, me lembrei inclusive da música A Barca, e pedimos a Jesus que continue no leme, nos conduzindo, nos ampliando os conhecimentos e a percepção de nós próprios, de nossas correções necessárias, e que nossos passos, sejam qual for a velocidade que estejam, nunca parem, sempre continuem em frente, abençoados pelos nossos protetores espirituais, pela casa, e que abençoe nossa palestrante, ilumine e guie durante a palestra que agora se inicia, e que sejamos sempre gratos a Deus nosso Senhor, que nos proporciona tudo o que temos. Que assim seja. Obrigada, Carli. Obrigada, Solange. E boa noite para aqueles que chegaram depois que eu iniciei. Então, é com muita alegria que a gente hoje, aqui na nosso espaço do ESG, está recebendo a Andréia Auar. A Andréia, ela é natural do Rio, mas ela reside em Niterói desde criança. Ela é trabalhadora do Grupo Espírita Servidores de Jesus aqui em Niterói, né? Ela atua em várias frentes
né, no trabalho social, ela é expositora espírita, trabalha na reunião mediúnica, com atendimento fraterno, grupo de estudo, enfim. A Andréia, né, trabalha em todas as áreas da casa e ela também é educadora, né? Ela é professora e foi com muita alegria que eu a conheci aqui na Casa Espírita que eu estou frequentando presencialmente em Niterói e pude fazer esse contato para ela estar aqui conosco. Então, Andréia, seja muito bem-vinda. A Andréia vai trazer para a gente um tema, né, interessantíssimo, a autoeducação na tarefa espírita. E, Andréia, a palavra é sua. Obrigada, Márcia. Bom, para quem chegou depois, boa noite. Estou feliz de estar aqui, mas fazendo aí às vezes também como a Márcia da anfitriã, e sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Enquanto você lia, eu não tenho esse livro não, mas eu tenho essezinho aqui. Também Meio Amor Perfeito. Ah, Também é dessa mesma série, da né? Miltz, isso. E as mensagens são tão gostosinhas, né? São tão bonitas, mas é uma suavidade tão grande. Quando você abre o livro, eu falei, ai, meu Deus, não conheço ninguém que tenha essa coleção aí, às vezes eu fico pensando que eu sou a única. Bom, esse tema, eu vou compartilhar os slides com vocês, e talvez eu me repita em alguns momentos, porque a gente começa a falar e as ideias vão vindo na cabeça, e de repente era alguma coisa que a gente estava pensando falar dali a pouco, até com relação a algum slide a gente já falou, mas fala de novo, não tem problema, que a gente também aprende por repetição, então isso não é realmente uma questão. Mas esse tema eu reputo de fundamental importância para quem trabalha na doutrina espírita, para quem pretende trabalhar, para quem pretende se conhecer. Quando a Márcia falou que era um grupo de estudos do ESD, então, ainda que sejam pessoas que ainda não estejam fazendo parte das tarefas mediúnicas da casa, por exemplo, ou de outras tarefas do funcionamento da casa, a gente entende que alguém que está no ESD é alguém que está buscando ali um aprofundamento, então a gente não está falando com alguém absolutamente cru de doutrina espírita ou de evangelho. E eu trouxe tem bastante slide de Joana, e também gosto muito de Joana, a gente tem até um estudo simplesinho, que ele até decaiu bastante depois na pandemia, mas tem um estudozinho de Joana também. E Joana, assim como Emmanuel, são altamente disciplinadores no seu caráter educativo. Joana com talvez um pouco mais de doçura, Emmanuel com mais austeridade lá com Chico, que a gente percebe pelas mensagens, mas o caráter disciplinador na questão educativa, acho que tanto em Emmanuel quanto em Joana, é bastante forte, assim, bastante marcante. E, claro, trouxe alguma coisa de Kardec, como não podia deixar de ser, trouxe alguma coisa de Paulo. Também foi assim um educador do Evangelho por excelência. E quando eu estou lá na Casa Espírita, e tudo bem, a gente sabe, a gente não é perfeito, a gente erra, e a gente vai continuar errando, não só nessa encarnação, mas em outras, né? A gente vai voltar ainda imperfeitos e vamos continuar errando. A questão não é. E aí, o objetivo não é falar de erro, não é falar de acerto, é falar um pouco de autoconhecimento e um pouco de autoeducação, que passa por a gente querer fazer o nosso melhor, não só na vida, como mais especificamente na nossa tarefa, com a excelência que a gente conseguir, né? Então, é a excelência dentro daquilo que eu sou capaz. Eu não sou Divaldo, eu não sou Chico, eu não sou Kardec, eu sou Andréia. Mas eu faço o melhor que eu posso, eu faço da melhor maneira, ou eu entrego as coisas apenas por entregar. E isso vale até para qualquer aspecto da nossa vida, né? Então, você tem lá seu trabalho, você trabalha por trabalhar, você faz o melhor que você pode para você entregar o melhor que você tem.
Mas a gente vai percebendo que essa entrega e esse fazer passa muito por a gente se educar, porque eu preciso ter noção de quem eu sou, do que eu estou fazendo aqui, eu preciso ter uma ideia muito clara daquilo que não só que a vida espera de mim, mas o que eu espero de mim como pessoa. Será que está bom do jeito que está? Eu estou satisfeita? Se eu estou satisfeita, senta e espera morrer. Ou não. Ou eu não estou satisfeita e eu preciso buscar. E aí não se trata da gente ter uma busca insana daquilo que não me compete, não é buscar ser quem eu não sou. Ah, não, agora eu vou trabalhar sem parar porque eu preciso chegar onde, sei lá, onde Chico chegou. Não é isso. Mas dentro daquilo que eu consigo, eu posso fazer um pouco mais. Eu considero que o que eu faço é, é legal, é agradável, é de um tamanho que eu posso entregar. Isso, eu estou falando em termos de qualquer tipo de atendimento, de qualquer tarefa, de qualquer maneira como eu me coloco na vida e dentro da casa espírita. E a gente percebe que, às vezes, as pessoas vão para a casa espírita, fazem aquilo que elas têm que fazer e elas vão embora, e é como se elas fossem completamente dissociadas. Então, vamos dizer, uma Andréia dentro do centro, outra Andréia fora do centro. É claro que a gente é um pouco assim. São as nossas máscaras, que são naturais, que é isso mesmo. A gente ainda não consegue ser 100%. Então, é óbvio que no meu trabalho eu sou de um jeito, na minha casa eu posso ser de uma outra maneira, mas dentro de um possível, a gente precisa tentar igualar a nossa conduta para que ela seja o mais cristã possível. E quando eu falo em conduta cristã, e às vezes a gente pensa que ser cristão é simplesmente virar santo da noite para o dia e deixar de fazer tudo que a gente faz na vida. E quando, na verdade, esse cristianismo, esse Cristo aqui dentro, que precisa nascer, precisa brotar e se desenvolver, é aos pouquinhos. E esse cristianismo em mim, como é que ele vem aflorando e como é que eu consigo fazer com que ele desperte? Que atitudes eu posso dizer que eu já consigo, assim, puxa, há um tempo atrás eu faria dessa forma, hoje eu estou só segurando o meu impulso, mas amanhã, quem sabe, já não vai ser um impulso, já vai ser algo que, puxa, hoje eu compreendo as coisas de uma outra maneira. Então, é nesse sentido para que a gente possa ajustar a nossa conduta ao nosso ser, ao nosso íntimo. E quando eu trago aqui esses slides, inclusive essa primeira tela aqui, deixa eu só ver um negócio aqui. Essa primeira tela aqui já é assim, um início, né? Porque o processo de autoeducação, para mim, é bem essa escalada aí. Essa escalada íngreme, difícil, vamos trocar aí, desafiadora, mas possível. A gente está aqui para isso. Então, quando a vida nos coloca num papel de poder servir, de poder estar num lugar onde a gente tem contato com a dor do outro, por exemplo, porque qual é o grande objetivo da vida? O grande objetivo da vida, como dizia Chico, é eu sair daqui um pouquinho melhor do que eu entrei. O grande objetivo da vida é que eu, me conhecendo, possa errar menos. Porque essa que é a questão, eu preciso não errar, mas assim não errar? Se eu não me conheço, eu não tenho como não errar, porque eu não sei quem eu sou. Dei esse exemplo quando foi. Eu fiz uma palestra esses dias, eu acho até que foi nessa ocasião, a gente gosta, né, espírito, então, como a gente gosta de botar culpa em obsessor. A gente tem um chilique, ataque de raiva, assim, mas eu não sou assim, foi uma influência, passou por aqui, eu estou obsediada e pobre dos espíritos, eles que aguentem com as nossas crises de humor
a gente não se conhece e às vezes a gente nem sabe que aquele conteúdo nos habita. E quando ele vem, a gente atribui aquela responsabilidade a outrem. Educação, autoeducação na tarefa espírita é bem essa escalada aí, que é, vamos lá, a gente precisa morro acima, vamos cair, vai gelar tudo aí, também em conjunto, mas é solitário. A gente está junto como forma, inclusive, de poder se amparar uns nos outros, mas a porta é estreita, só passa um, e individual. Né? Bom, eu botei já até fiz essa fala algumas vezes, eu acho ela realmente muito importante, trouxe um conceito de educação, e eu não trouxe o conceito de educação que está no dicionário, não. Eu trouxe um conceito que ele foi feito a partir do pensamento de vários educadores, de um grupo de educadores, e eu acho que traz assim uma fala mais sistêmica desse conteúdo da educação. Tirei da Gazeta do Povo, que diz que é um processo de desenvolvimento integral de todas as potencialidades do indivíduo, sobretudo para nós, espíritas, que também consideramos questão espiritual. Requer atuação conjunta de todos os sujeitos envolvidos no ato de educar. Aí, é óbvio, como são educadores, estão falando de pais também, de professores da comunidade, e pressupõe um olhar sistêmico para o processo de aprendizagem, de forma a propiciar a autotransformação do ser. E é interessante porque... e aí eu vou puxar um parênteses aqui. Dentro da educação, nós temos várias correntes, vamos dizer assim, vários métodos, várias metodologias de ensino. Antigamente, a gente só tinha metodologia tradicional, aí depois a gente foi tendo um olhar mais para o educando e trazendo algo mais dinâmico, de forma que a criança pudesse interagir mais nessa participação. Então, a gente vai ter ali uma escola mais renovada, a gente vai ter, por exemplo, uma escola montessoriana, e essas correntes continuam evoluindo, vamos colocar assim. Depois a gente vai ter uma educação mais libertadora. Hoje a gente tem uma educação que a gente chama de crítica de conteúdos. Na verdade, não se adota um único tipo de metodologia. As metodologias estão muito assim entranhadas uma na outra, mas o fato é que hoje quase nenhuma escola utiliza mais aquela metodologia tradicional mesmo, onde o professor só falava e o aluno só ouvia, e onde o aluno era alguém que só tinha que ficar ali retendo aquele conhecimento e apenas ser reprodutor desse conhecimento. Então, hoje, a gente sabe que a educação é um processo onde todos estão envolvidos, onde eu aprendo com o aluno aprende comigo, a gente aprende com o grupo, a gente aprende com a natureza. Isso não é diferente nos outros planos da vida. E é importante que a gente traga isso para esse lugar onde, de repente, eu tenho um determinado conteúdo e eu tenho uma função de destaque numa determinada tarefa, eu posso ser palestrante, eu posso ser coordenadora de trabalho, eu posso, enfim, a tarefa que tiver, ter a função que tiver, mas nunca estarei detentora de todo o conhecimento, nunca estarei impossibilitada de aprender com alguém. Assim como a pessoa que chega, às vezes, traz para a gente um conteúdo e a gente nunca pensou, que às vezes você destoa ali um pouco daquilo que a gente está acostumado naquela linha dos nossos estudos espíritos, mas você pensa assim, poxa, isso faz sentido. Ter esse olhar que a educação é algo sistêmico. Quando eu penso que eu preciso estudar a doutrina espírita, e a doutrina espírita se propõe a ser uma doutrina também científica, essa ciência para acompanhar, a gente então precisa abrir um olhar integral. E aí, lógico, né, a autoeducação, autoexplicativo também é o processo de aprendizagem em função dos nossos próprios esforços.
Na escola, por exemplo, a gente não usa muito isso não, mas tem correntes que pregam essa autoeducação. Não foi uma corrente que foi assim muito para frente, não, porque ela acaba ficando uma coisa assim muito muito solta. Foi mais lá de trás, muita coisa já evoluiu depois disso. Mas nós, por exemplo, que somos adultos, que temos uma vontade já bem constituída e que pensamos assim, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou organizar, vou sistematizar aquilo que eu sei e a forma como eu quero até me posicionar na vida. Então, nós podemos empreender esse trabalho da autoeducação, porque é um empreendimento, é uma empresa mesmo, é você pensar, eu preciso fazer com que isso dê certo. E para que isso dê certo, eu também preciso ter ali anotado, organizado por onde eu começo, como que eu faço, que pontos eu ataco primeiro, onde é que eu penso que eu talvez esteja mais deficitário em termos dos meus conhecimentos íntimos, onde talvez eu já tenha um crédito, um aprendizado que eu posso usar a meu favor para pensar, puxa, eu já sou capaz de tal coisa. A gente também não pode, a gente não pode esquecer que, apesar de ter muitos defeitos, nós também temos muitas qualidades. A gente precisa transformar os defeitos, a gente também precisa compreender bem as nossas qualidades, que é para que a gente também possa utilizá-las a nosso favor. E essa é uma pergunta que eu faço, e aí vocês podem ficar como uma pergunta reflexiva, que é: o que é a autoeducação para você, para cada um de vocês? O que seria essa autoeducação? Como que cada um percebe esse processo? Compreendidos esses conceitos, como é que a gente realiza esse processo nas tarefas que a gente desempenha? Que a gente já está realizando, como é que a gente faz isso? Se a gente ainda não está realizando, como que a gente pode passar a realizar esse processo a partir desse conceito de educação como algo que é sistêmico e necessário para a nossa evolução como ser e até para a evolução do planeta como um todo? Fica a reflexão. Eu trouxe aqui para a gente algumas formas, embora não exista receita de bolo, algumas formas assim da gente pensar esse autoeducar-se. A leitura, o estudo, o trabalho, a oração, a meditação, o diálogo e o silêncio. A leitura é importantíssima. E aí a gente fala para um grupo maior, ou mesmo aqui, eu não sei qual a condição de cada um, eu tenho dificuldade para ler, eu não tenho conseguido tanto, eu não enxergo mais tão bem, ou a cabeça já não fixa tudo. Audiobook, né? Hoje com a internet a gente tem recurso para tudo, audiobook, palestra, não importa. A palestra eu até não falei, acho que a palestra é muito legal, eu assisto, acho bacana, mas lembrando que a palestra, como é o caso agora, é sempre a interpretação de alguém a respeito de um conteúdo. Isso é legal, é claro que é legal. A gente ouve uma palestra, sei lá, vou ouvir uma palestra do Chico sobre um tema, talvez o Divaldo, dando a mesma palestra, dê um enfoque um pouco diferente, aí a gente vem mais para os dias de hoje, assim, embora o Divaldo esteja vivo e atuante, mas assim, sei lá, você vai pegar um Haroldo, vai ter uma outra visão, você vai pegar um outro palestrante, ele vai ter uma outra visão. Sempre a leitura que alguém faz sobre aquilo que é importante, mas também é importante que nós nos apropriemos daqueles conteúdos sobre como isso é importante, como isso faz sentido para mim, como é que isso chega para mim, não só aquilo que alguém me disse, porque às vezes aquilo só que alguém me disse pode não necessariamente fazer sentido para mim, não funciona de repente ali, e aí pode ser que aquele conceito não esteja, talvez, adequadamente colocado. Eu não estou falando em certo e errado, não. Aí eu até recorro, isso que eu faço também bastante, a Epístola de Pedro, que diz que nenhuma
palavra das Escrituras é de particular interpretação. Isso é importante, importante porque isso não tira essa coisa de que a verdade está na voz de uma pessoa. A verdade está na página de um X livro. Nenhuma palavra das Escrituras é de particular interpretação. Então, é importante que a gente faça esses estudos. Aí, quando vocês disseram assim no começo, poxa, a gente está estudando o Evangelho Redivivo, que trouxe para a gente uma outra visão do Novo Testamento, gente, e é isso. Então, você vai pegar e você vai descobrir outras visões sobre aquele mesmo assunto. Eu, por exemplo, quando eu quero estudar um tema do Novo Testamento, eu busco muito na internet sobre as explicações dos evangélicos, assim, o Batista ou outras correntes, assim, porque o evangélico ele estuda a Bíblia em profundidade, eles têm um conhecimento de Antigo e Novo Testamento fantástico. Aí, às vezes você tem ali assim, gente, mas era isso, essa passagem queria dizer, né? A gente é isso que você falar agora, e aí a gente fica pensando, e a gente muito acostumado com esse estudo mais do Evangelho segundo o Espiritismo e tudo, quando a gente pega o Novo Testamento, a gente também descobre um outro universo, né? E aí precisa entender linguagem da época, costume da época, enfim, para a gente também poder saber de fato o que a gente está lendo e estudando. Bom, o estudo, porque aí lembrando que estudo não é leitura, a leitura ela é mais informativa e o estudo ele é formativo. Quando eu leio, eu me informo, mas quando eu estudo, eu me formo. O trabalho eu li, estudei muito, mas o que é com isso? Fui para a escola, fui para a faculdade e depois fiquei em casa sentada. Ou li todos os livros de Kardec, de Chico, etc., etc., estudo para caramba, mas qual a tarefa que se desempenha? O trabalho ele é muito importante para colocar tudo que a gente estudou em prática, para nos colocar em ação. Aí, pegar, então, aqui, lembrando de fora da caridade não é salvação, lembrando que caridade não é o sentido verdadeiro da caridade não é você lá dar um prato de comida, o sentido verdadeiro da caridade é esse amor que se movimenta em prol do outro, esse amor que está atuante. O trabalho é parte desse início da gente entender o que é o verdadeiro sentimento do amor, o que é a verdadeira caridade, porque quando eu li, quando eu estudei, quando eu acho que eu aprendi, aí agora eu vou fazer lá meu estágio, me arranja aí uma tarefinha para fazer e vamos ver o que acontece. Então, estar ativo para que eu também possa... E outra, né? A gente estuda, estuda, estuda. É igual quando a gente vê, assim, ler... Não sei aqui se vocês já leram ou se tiveram estudo de obras de André Luiz para além de Nosso Lar, mas André Luiz, a gente estuda lá com André Luiz, a gente vê lá o povo lá, está lá na colônia espiritual, está aprendendo muito, mas na hora que desce, na hora que vem aqui no vamos que vamos ali, é que a gente consegue demonstrar se a gente aprendeu ou se a gente não aprendeu. Eu aprendi que eu tenho que fazer assim, que eu tenho que fazer assado, então eu vou ser paciente, eu vou ser calma. Aí entra uma pessoa, aí diz assim, eu quero trabalhar, sei lá, recebendo as pessoas que chegam no centro. Não precisa me dar uma tarefa grande ainda não, como se tivesse tarefa grande ou pequena, né? Mas assim, não, vou ficar só na porta recebendo. Aí chega aquela pessoa que chega de mau humor, que chega achando que, enfim, que está com raiva de tudo e é grosseira com a gente. Como que a gente se comporta? É aí que a gente vai conseguir mostrar. Eu aprendi, esse estudo foi eficiente para mim. É nesse trabalho, é nesse estar disponível para o outro, e aí, estando disponível para o outro, percebendo isso, eu consigo saber se eu estou disponível para mim. Também crescer, para também me conscientizar. A oração, Emmanuel traz aí a mãos cheias que é o recurso mais precioso, mais poderoso, mais eficaz da nossa ligação com Deus e também conosco mesmo, porque é através da oração que eu consigo, e aí, assim, a oração, a meditação,
e pulando lá o silêncio, são recursos que vão possibilitar essa nossa entrada no nosso mundo íntimo. Tem um livro, ele não vai estar aqui perto de mim, que eu sou encantada com ele, não é um livro espírita, é um livro até de origem católica, mas tem algumas literaturas que eu gosto muito, sobretudo literaturas sobre alguns santos, Paulo, Francisco de Assis, são leituras que eu busco não só o que o Espiritismo tem para oferecer, mas aquilo que as igrejas têm para oferecer, porque, inclusive, estudam a fundo essas personalidades há mais tempo, que é um livro chamado Castelo Interior, ou Moradas, de Santa Teresa d'Ávila. Esse livro, para mim, ele assim, é um tratado de reforma íntima, porque ela coloca justamente a nossa... Eu nem sei se eu tenho algum... Não, acho que eu não tenho slide desse livro aqui, não. Ele coloca nosso interior como se fosse um castelo, com vários quartos, com vários aposentos. E a gente tem que ir entrando em aposento por aposento e conhecendo os meandros de cada aposento, até que um dia a gente possa adentrar no aposento real, no aposento que fica no centro desse castelo, que é o que nos leva, de fato, para essa conexão verdadeira com o divino. E ela vai o tempo inteiro dizendo de como o demônio está sempre nos atentando. Se a gente pega esse demônio e transforma em ego, a gente consegue descobrir, a gente consegue perceber o quanto o nosso ego ainda, às vezes, tão desestruturado, ele nos atrapalha nesse processo. Porque, às vezes, a gente começa um trabalho de autoconhecimento, começa um trabalho de autoeducação, e, de repente, no meio do caminho ali, disfarçado de coisa boa, vem uma autossabotagem. Quando você vê, você saiu daquele processo, você diz, não, mas eu fiz isso, mas não deu certo, porque o ego ele não permite que a gente faça ainda determinados movimentos. E só para esclarecer que o ego não é algo para a gente eliminar, não, porque o ego faz parte da nossa personalidade, parte integrante, parte importante, é ele que regula a nossa vida, é por causa dele que a gente também, dele do superego, que a gente não sai por aí fazendo um monte de bobagem, mas a gente precisa aprender a estruturar, a equilibrar e integrar o ego, e é o que Joana vai chamar de integração eixo ego-self, enfim, Joana, através de Divaldo, Marlon também fala muito disso, e todos os estudos de psicologia, sobretudo psicologia analítica. O diálogo também é importante, porque no diálogo a gente também consegue perceber, através da fala do outro, a gente ouve o outro, a gente se ouve quando está falando com alguém. Isso é muito, muito importante, que é justamente a gente se ouvir. A gente perceber, inclusive, no que o outro também tem para dizer para a gente. Essas são algumas formas. E já é difícil a beça, porque se a gente conseguir botar um pouquinho disso aqui em prática, a gente já fez bastante coisa, desde que seja sincero. E sincero com a gente, porque existe quase que uma convenção de que o outro precisa ver que eu mudei. Mas, na verdade, não deveria, não precisaria ser assim. Eu tenho que ter consciência se algo em mim está sendo transformado. Se foi só para o outro ver, de pouco ou de nada adiantou. Bom, e Kardec vai dizer, né, vai dar para a gente ali aqueles 2 mandamentos básicos, que é quase igual amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e nisso resumido toda a lei e os profetas. Kardec vai dizer, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Como a gente não ama, está puxado ainda para a gente isso, amar, ainda é uma tarefa que estamos aí anos-luz de distância. Os filhos a gente ama dentro daquilo que a gente consegue, dentro daquilo que a gente consegue e concebe com amor. E mesmo assim, a gente sabe, né, que pessoas que amam
mas que nem é tão incondicional assim, porque dependendo daquilo que o filho esteja fazendo, os pais já dão um jeito de, mas não está bom, e aí, enfim, tem condutas lá talvez não tão adequadas, mas é alguma coisa que a gente ensaiando longe. Acredito que a gente tenha mais afeições, até mais puras, mais amor. Essa parte a gente ainda está um pouco distante. Mas instruir, a gente consegue. Se a gente não pode amar, a gente pode se instruir. E eu acredito também que essa instrução que Kardec propõe nos leva a um conhecimento que também nos propicia chegar no amor. Porque tem uma coisa interessante que é assim, se eu for perguntar para cada um, de maneira bem superficial, o que seria, por exemplo, o perdão ou a indulgência, talvez vocês me dissessem, em maioria, algo como eu consigo perdoar a partir do momento que eu compreendo. Porque se eu entendo por que alguém agiu de tal ou qual forma, é a partir dessa compreensão que a gente consegue perdoar, porque entende, puxa, era assim que ele conseguia naquele momento, ele não tinha mais para dar, ou emocionalmente ainda adoecido, na cabeça de fulano ou de Beltrano era assim assado e por isso não foi de outra forma. E a partir dessa compreensão a gente deixa de estar magoado, ofendido e, consequentemente, acontece o perdão. Da mesma forma, quando eu estudo, quando eu me instruo, eu consigo conhecer o porquê que alguém pode agir assim ou assado. A partir dessa compreensão e de nenhum ressentimento, eu vou olhar o outro com mais indulgência, com mais bondade, e vou começando a entender e a perceber que em mim também tem um sentimento que até então eu não conhecia, que um dia eu vou chamar de amor. Para mim, a gente vai começar a construir esse sentimento mais verdadeiro a partir dessa verdadeira compreensão do outro, e que isso só é possível se a gente se instrui nessas bases que Kardec propõe para a gente, desse estudo integral. Bom, Livro da Esperança, alguém conhece? Opa, peraí que eu voltei aqui. Livro da Esperança, alguém conhece? Não? Emmanuel, deixa eu só abrir aqui que está na frente. Peraí. Deixa eu só puxar. Isso. Bom, e aí Emmanuel vai dizer que a gente reclama a gente reclama, né, dos desregramentos nessa linha aí. A gente reclama dos desregramentos de muitos. A gente diz que a Terra, bom, esse livro da Esperança é antigo. Aí a gente vê assim, óbvio, né? Chico só de desencarnado já vão 21 anos. Então, bota tempo nisso. E nos últimos anos da obra mediúnica de Chico, ele já não estava mais fazendo esse tipo de psicografia. A gente sabe que é um livro bem antigo, agora que não lembro exatamente de quando é a edição, não. Nunca foi tão atual. E ele vai dizer que a gente diz que a Terra está em vias de desintegração pela ausência dos valores morais. Parece que é hoje, né? A gente diz juventude perdida, geração perdida. Ai, meu Deus, será que a Terra regenera mesmo? Porque está tudo perdido. Enfim, essas mensagens continuam sendo muito válidas, e ele vai dizer, e eu grifei, na maioria das circunstâncias, nós somos os primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios com absoluto esquecimento dos pequenos deveres que a vida nos convida. E aí, eu acho que do povo que eu observei aí, o Álvaro é o mais novinho, né? O resto já está tudo meio sambado, vamos botar assim. A gente já caminhou um bocado. Os mais novos, talvez, se incomodem muito mais com isso, e às vezes a gente tem uma fala assim, e eu não sou, muito pelo contrário, enquanto pessoa, assim, eu não sou nem um pouco conservadora. Acho que
O mundo tem que se modernizar, eu acho que a gente tem que aprender coisas novas de formas diferentes, mas tem determinadas questões, a partir do momento que eu me considero espírita reencarnacionista, que eu penso que eu estou aqui por um objetivo maior, então tem coisas que não se trata de ser conservador ou não, se trata de que foi para isso que eu vim, não foi para outra coisa. E aí a gente que já viveu um bocadinho mais, a gente que passou já um pouquinho dos 15, a gente consegue entender um pouco melhor. Mas, às vezes, na juventude, isso é mais complexo. Mas o fato é que, quando Emmanuel diz que nós somos dos primeiros a exigir lugar na carruagem dos excessos, e eu considero isso assim, uma grande verdade, a gente quer ser tratado com prerrogativas, assim, quais prerrogativas de Estado, nós precisamos ter algum privilégio, nós precisamos ter alguma vantagem, porque nós sempre temos uma característica assim ou assado que nos coloca em posição de destaque. Na verdade, a gente esquece dos deveres a que a vida nos chama. Quando eu nasci para passar por provas e expiações, porque no nosso estado evolutivo não tem ninguém só na prova, ou não tem de quem está por aqui, digamos assim, quem é que está aqui em missão de resignação? Uma minoria tão ínfima, tão ínfima, tão ínfima, que a gente não consegue nem. Então, não preciso nem dedos para dizer assim que a gente está aqui em prova, em expiação. Aí a gente pensa, a Terra existe há 4,5 bilhões de anos, o universo há 13,5 bilhões de anos. Tem muito tempo que a gente está estagiando por aqui, mas muito tempo mesmo. Só de razão, só que o homem atingiu a razão, são 40 mil anos. Então, vamos colocar que a gente tenha 40 mil anos. A gente já fez de tudo nessa vida. A gente já acompanhou Gengis Khan, a gente já acompanhou Nabucodonosor, a gente já fez de tudo nessa vida. Ou seja, o tempo de errar passou. A gente vai continuar errando, mas que seja de forma, pelo menos, sem consciência do erro. Para a gente que já entendeu um pouquinho, não cabe mais o depois eu acerto, na próxima eu vejo, mais tarde eu corrijo. Se eu entendi que eu errei, eu preciso reparar, preciso corrigir. Para o bem, não só do outro, para o meu bem. Para o meu bem-estar, para o meu crescimento, para uma melhoria do meu estado de consciência. E o Emmanuel continua dizendo que a gente precisa, sim, combater as doenças, por exemplo, ele fala até em poliomielite, né? O livro é bem antigo, o câncer e tal, mas que a gente precisa combater a delinquência e a enfermidade moral. Acho que talvez não seja muito dizer se alguém aqui já passou por questões parecidas, ou se não na própria vida em família ou com amigos próximos, de um parente doente, por exemplo, uma doença grave, por exemplo, um câncer, sei lá, uma doença grave, vindo ou não a óbito, mas um processo de enfermidade que traga sofrimento, né, que traz dor. A gente não acredita em morte, mas a gente não quer que o outro vá embora, a gente também não está querendo, não está com pressa de ir embora, eu pelo menos não estou. Então, você tem um processo desse, é óbvio que a gente sofre, que tem uma dor envolvida. Mas e quando o processo não é de adoecimento físico, por exemplo, ou quando não é só a perda de um emprego, não que seja pequeno, mas assim, quando não é só a perda de um emprego, mas quando a gente tem alguém que comete um desvio moral sério, e que a gente vê aquela família envolvida numa determinada situação. Essa dor é tão maior do que a dor da doença física, porque a questão da moralidade, ela atinge a gente por dentro.
ela atinge a gente nas nossas fibras mais íntimas. E pensar nisso é pensar que eu preciso organizar da melhor maneira possível as minhas atitudes, a minha forma de enxergar a vida, de enxergar o outro, de pensar qual é a conduta mais reta. Como eu posso agir de forma a não violar as leis de Deus? E, para isso, Emmanuel termina esse trechinho dizendo: espíritas, instruí-vos. No capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, Kardec vai trazer para a gente esse trechinho dizendo que a gente foi chamado a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos, e que a gente não pode chocar nenhum desses espíritos que a gente vai encontrar pelo caminho. Aí ele recomenda: sede alegres, sede felizes, mas da alegria dá uma boa consciência da felicidade do herdeiro do céu que está contando os dias para a sua herança. Quer dizer, não é aquela felicidade que é quase psicodélica. Não é aquela alegria que você olha e ela é irreal. É a alegria de viver, é a alegria de estar no convívio, de estar no contato. Mas, poxa, eu não posso chocar nenhuma das pessoas que convivem comigo. Eu não tenho esse direito. Eu não posso entrar no mundo como se eu estivesse entrando numa batalha e eu sou assim, e eu faço assim. Poxa, a gente tem que... O meu direito, afinal de contas, acaba na hora que começa ali daquele que está compartilhando comigo a vida. Todo mundo está compartilhando a vida comigo. Quem compartilha a vida comigo não é só as pessoas que moram comigo ou as pessoas que trabalham comigo. Quando eu desço no elevador, a pessoa que está no elevador está compartilhando comigo. Eu não posso, por exemplo, me abrir toda no elevador, ocupar o elevador inteiro, e não entrar ninguém junto comigo. Não posso fazer isso. Não posso andar na rua porque está calor, então eu faço do jeito que, sei lá, resolvi que eu vou arrancar a roupa toda e, porque é um problema meu. Não posso chocar as pessoas. A gente deveria, pelo menos, buscar conviver dentro de bases de respeito e fraternidade, se não legítimas, porque a gente ainda não consegue, mas pelo menos da gente tentar conviver o melhor possível. É a isso que ele nos convida nesse trechinho. Fazendo um pouquinho de Paulo, quando ele diz assim, né? Não somos nós ainda, não, porque ele diz que a gente ele diz assim: despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que vos já despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Eu não vou ler tudo. Mas quando ele faz esse convite, Paulo, volta a repetir, ele é austero nessa disciplina, ele fala: larga isso aí, ira, cólera, malícia, maledicência. A maledicência, eu vou dizer um negócio para vocês: a gente que já passou da época de matar e roubar, também não sei se é porque não botaram a gente à prova nessa encarnação, mas que nessa encarnação acho que a gente não está cometendo assim infrações mais graves, mas a maledicência é um problema. E a gente comete assim, sem às vezes perceber, sem se dar conta que a gente está sendo maledicente. Porque ser maledicente não é só a gente dizer que fulano não presta, que fulano é fofoqueiro, que fulano é ruim. Maledicência é toda vez que eu uso da minha palavra para falar de alguém que não está presente, daquilo que eu penso sobre aquela pessoa, que ela não está ali nem para dizer se ela fez ou se ela é, se tem intenção, se não tem intenção.
E a gente faz isso muito. A gente até ouve muito palestra de espírito falando também nisso, né? Comentários espíritas, é comentário caridoso, a gente quer ajudar. Aí a gente fala. Né? Aí eu vou falar, ali você viu a Márcia, coitada, tão equivocada que ela anda. E aí essa nossa língua disfarçada de tapete vermelho é um problema. E é desde sempre. Paulo já estava lá pedindo para a gente segurar essa língua. Por isso, a gente que diz que está igual o homem velho e agora é o homem novo, a gente que se vestiu do novo, a gente também tem que se renovar. Tudo bem, a gente pode continuar com Paulo dizendo o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Ainda seremos nós durante muito tempo, mas que a gente vá buscando essa transformação. E ele diz, né, não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem citar, nem servo, nem livre. Ou seja, não tem essa de que um é melhor, outro é pior. Ah, eu sou espírita, ele é evangélico. Ah, eu sou isso, o fulano é aquilo. Eu torço para o Flamengo, o outro torce para o Botafogo. Não tem nada disso. Nada disso. É Cristo, Cristo é tudo em todos. Então, não tem. A gente pode ter diferença política, a gente pode ter diferença do time de futebol, da religião. Ah, eu sou mais bonita, você é mais feia. Não, é Cristo, todos. E o dia que a gente aprender, ai, meu Deus, como eu sonho com isso, a olhar para o outro, né? Eu olhei para qualquer pessoa, assim, é Cristo que está ali, é Jesus que está ali. E aí a gente muda. A gente fizer esse exercício assim por um diazinho, pensar um dia inteiro, não sei nem se a gente consegue, mas pensar assim, pensar 2 horas do dia, cada um que eu olhar, eu vou enxergar o Cristo. Nossa, vão ser 2 horas da mais absoluta paz. E ele diz que a gente precisa se suportar uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa do outro, assim como Cristo perdoou, fazer também isso. Mas ele também diz, não é aqui, mas ele vai dizer assim, ó, se você tem algo contra o seu irmão, você vai lá e diz para ele. Até porque quando eu digo para ele tem a possibilidade de se defender, da gente entender o que aconteceu, e aí passou, não, então tá bom, tá tudo certo. Então. Aí a gente passa adiante. E esse suportar não é só o suportar de aturar, né? Não é o aturar, é a gente dar suporte para o outro, a gente estar junto, se amparar mutuamente, reciprocamente. Eu acho que não vai dar tempo nem de nada, nem assim, de muita. Vou ficar. Esse trecho da carta aos Coríntios é muito, muito interessante. Na verdade, o capítulo 13 da carta aos Coríntios, que é muito conhecido por ser o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. A gente fala muito que é o capítulo do amor, e óbvio, ele é lindíssimo, mas ele é tão mais profundo que isso, porque Paulo ali, na verdade, está fazendo uma exortação à comunidade de Corinto, que vivia de forma absolutamente desregrada. Então, ali ele está fazendo uma exortação àquela comunidade, tentando trazer esse significado e esse senso de amor e de reconhecimento crístico. E no próximo capítulo, que é o 14, ele começa dizendo: seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Depois, aí quando ele fala aí, né, não vou ler, mas principalmente de profetizar, lembrando que o significado de profetizar não é só adivinhar, prever o futuro. Também é um significado. Mas aqueles que pregavam também eram chamados profetas. Então, a pregação evangélica, não é evangélica, né? Porque os profetas são do Antigo Testamento, inclusive. A pregação da palavra de Deus é considerada profecia. E aí ele vai dizer, né, que não adianta você falar em língua, não adianta você fazer nada disso. Então, para a gente aqui, às vezes você está na casa espírita, 6 dias na semana, trabalho muito, faço muito, mas não adianta nada isso. Você está lá falando mal do coleguinha, você está lá reclamando da função,
Você está lá numa tarefa, mas dizendo, ah, lá fulano chegou, está encostado, não faz nada. Então, o que isso aproveita para a gente? De que aproveita? E aí ele termina dizendo isso. E agora, irmão, se eu for ter convosco falando em línguas, o que aproveitaria? Se eu não falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Convocando, inclusive, a gente também para o estudo e para o conhecimento. O negócio vai ficar falando em língua, tá, mas você está se baseando em quê? É falar por falar? É só o fenômeno? Ainda mais a gente que é espírita. Vem, sobretudo, hoje em dia muito menos, mas a gente vem, sobretudo, de uma quase que da religião do fenômeno, onde era preciso que os espíritos se manifestassem para que a gente pudesse acreditar, para que a gente pudesse trazer veracidade para aquilo que estava sendo dito, falado, né, ou escrito. Então, é isso que ele diz. Vamos estudar, por meio da revelação, da ciência, da profecia ou da doutrina. Fora isso, pouco adianta tudo aquilo que a gente trouxer só pelo fenômeno. Bom, faltam 3 minutos, eu vou só dar uma passadinha assim, em Andréia, alguma se coisa. você precisar de um tempinho a mais, não tem problema não, tá? Fica tranquilo. Olha, Márcia, se você deixar, por favor. Então, vou colocar um limite para você. Eu vou fazer aqui um passant aqui do restante, só para a gente poder, então, senão, eu tenho slide dessa aqui nessa apresentação. Então, a Joana, eu gosto muito, repito, gosto muito de Joana de Ângeles. Ela, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, ela vai dizer que pensar de maneira salutar é compromisso valioso, para a gente banir, quanto possível, a crítica ácida e destrutiva, e, no final, né, para que a gente recorra à oração e medite em silêncio. Um dia eu ouvi uma coisa muito interessante, aliás, 2 coisas de uma pessoa que eu gosto de ouvir, ele diz assim, eu achei bacana, não existe meditação já meditada. Ele não está com isso tirando o valor de você botar lá uma meditação, fazer, não. Eu, por exemplo, gosto daquele canal da Yoga Mudra, e aí tento ali, também gosto de Ho'oponopono, acho legal. Mas ele está dizendo assim, não é que isso não tenha valor, mas que a verdadeira meditação ela só pode ser individual e íntima. E aí ele diz, a meditação, para ser meditação, ela precisa, antes, ter tido um colóquio com as nossas características, com as nossas forças interiores, porque qual o objetivo de meditar? Se é encontrar esse silêncio, se é essa conexão. Mas como que eu faço conexão? Como que eu faço silêncio íntimo se as minhas características estão todas ali num buliço danado mental? E eu trago ainda, estou magoada, estou com raiva, estou, sei lá, qualquer coisa, estou irritada. Eu preciso, então, primeiro reconhecer essas coisas, saber de onde elas vêm, e entendendo isso, eu vou acalmando esses sentimentos para um dia chegar no silêncio. Mas aí ele até diz assim, no momento que você está buscando se reconhecer, isso também é meditação. Eu achei esse conceito muito interessante, porque, de fato, ele tira a gente daquele lugar de fechar o olho, fazer posição de lótus e ficar só ouvindo um mantra, por exemplo, e trazer a gente para esse outro lugar, dessa outra meditação, que é meditar sobre quem eu sou, meditar sobre o que me move, sobre como eu funciono, como as minhas atitudes elas acontecem diante de tal ou qual circunstância. E eu achei isso interessante, e quando Joana traz isso, que recorrer à oração e meditar em silêncio, nesse nosso silêncio, eu achei que isso fazia assim, sentido. Esse, não vou dizer que é um dos melhores livros da série psicológica, que aí cada livro que eu abro, diz assim, acho que esse é um dos melhores. Mas essa passagem ela é quase icônica, todo mundo repete essa passagem do livro Ser Consciente. Ela diz que
Esse ser deve trabalhar-se sempre partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Se autoanalisando, disposto a se encontrar sem máscara, e para isso não se julga, nem se justifica, não se acusa, não se culpa, apenas descobre-se. Isso é muito interessante, porque a gente tem por hábito pensar assim, eu vou dar uma pausa agora nesse autoconhecimento aí, porque até agora já está até me fazendo mal, porque a gente vai se siliciando, né? A gente, como eu sou ruim, nossa, descobri aqui que eu tenho uma vaidade. Não é nada disso. Lá no Evangelho de Lucas, isso também dá uma fala assim, imensa, assim, Cristo disse, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. O que significa? Eu saber que eu posso usar aquilo que ainda não é tão legal a meu favor, e favorecer outros. Eu sou vaidosa. Bom, então eu vou pegar a minha vaidade, já que eu não consigo ainda me ver livre dela, porque ela faz parte de mim, e eu não vou conseguir jogar uma pá de cal em cima dela, porque se eu jogar, ela vai voltar com uma força terrível. Eu vou pegar essa vaidade, no que eu posso usar a minha vaidade? Ela pode ser útil. No que eu posso usar meu... eu sou muito vaidosa, eu gosto... Tudo que eu faço tem que ser o melhor. E digamos que eu tenha aí um dinheiro, então eu vou fazer uma obra de caridade gigante, todo mundo vai dizer, Andréia, grande caridosa. Peguei aquela vaidade e joguei ela num lugar onde ela podia ter uma utilidade. Eu continuo sendo vaidosa, mas agora eu já não maltrato, não machuco as pessoas com a minha vaidade. Um dia eu vou descobrir nessa obra o como é bom servir, como é bom você estar de fato ali em contato com o outro, o quanto a gente se cura no contato com o outro. E é nesse meio de caminho aí que essa vaidade vai sendo de verdade aliviada, transformada, e vai deixando ali pouco a pouco, e muito a pouco e pouco de existir como vaidade. Bom, questãozinha que não poderia deixar de estar presente, que é a questão 919, e gostaria eu de poder trazer inteira, mas aí vocês abrem um livro dos espíritos, né? Resposta gigantesca, qual o meio mais prático e eficaz que tem um homem de se melhorar e resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade evoluiu disse, conhece-te a ti mesmo. Tá, já sabemos, está lá na porta do oráculo de Delfos, a frase que é atribuída a Sócrates do conhece-te a ti mesmo. Isso, na sequência, e isso eu queria falar rapidinho, eu sempre gosto de falar isso, Santo Agostinho faz aquele convite lá para a gente, faz o que eu fazia quando eu estava aí. No fim do dia, eu entrava lá no meu quarto e pensava, o que eu fiz, o que eu não fiz? Será que eu hoje fiz alguma coisa da qual eu posso me arrepender, maltratei alguém, fiz mal para alguém... Mas eu gosto de pensar num passo além disso. Vou pegar aqui, por exemplo, hoje o meu dia. Acordei hoje de manhã, fiz as coisas que eu preciso fazer, fui para o meu trabalho, trabalhei, voltei e estou aqui com vocês. Botei filho para a faculdade, essas coisas, estou aqui com vocês. Hoje, eu posso seguramente dizer assim, não fui deseducada com ninguém, nem deselegante, não maltratei ninguém, não falei mal de ninguém, não fiz nada que eu pudesse dizer assim, nossa, fiz isso. Não fiz. E talvez a maioria ou alguns de vocês também não. Porque a gente está numa fase, talvez boa, muitos de nós, onde a gente não está aí mais nessa coisa dessa rixa, dessa violência, mesmo interna, mesmo mental, de todo dia a gente dizer assim que eu me irritei, fiz tal coisa, ou fulano fez. Quantos dias a gente passa sem que nada de importante nesse sentido aconteça? Mas é para além disso. A gente pensar assim, vou entrar no meu quarto íntimo, eu não maltratei nem fui maltratada.
Mas, ao longo do dia, as situações me trouxeram reações. Como eu reagi a X ou Y situação? O que me levou a agir de forma X ou Y? E aí eu começo a possibilitar um autoconhecimento. Digamos, hoje eu levei, vou citar um exemplo real aqui. Esqueci de uma coisa que eu fiz hoje, levei minha cachorrinha no veterinário, e ela teve um cistozinho nas costas, eu levei no veterinário semana passada, hoje eu voltei para a revisão, ela está muito bem, mas ele achou por bem, já estava cicatrizadinho, mas ele achou por bem dar uma cauterizadazinha na pele para evitar que voltasse qualquer coisa. Ia precisar dar uma anestesiada e depois cauterizar. Aí eu estava com uma tia minha, e eu falei para minha tia, eu falei assim, não quero ficar, não. Vou lá para fora, você fica. Não fiz nada demais, nada de, vamos dizer assim, de errado, nem ninguém comigo. Mas naquele momento, eu não tive coragem de ficar perto. Me deu medo, me deu ou angústia de ficar ali e ela ser anestesiada e ela ia chorar e eu ia ficar incomodada com aquilo. Então, tá bom. Passou, tá? Ela foi, ficou tudo ótimo, nem chorou. Com medo à toa. Mas eu preciso pensar sobre isso. Qual foi o meu sentimento naquela hora? Por que eu tive aquele sentimento? O que me levou a ter aquele. É isso, eu estou dando um exemplo da cachorra, porque foi a única coisa que me aconteceu hoje, assim, agora que eu estou lembrando, que eu possa dizer que eu tive um sentimento diferente que poderia ser estudado. Mas, por exemplo, eu às vezes brigo com a minha filha porque ela levanta, custa para acordar. Por que eu ainda brigo com ela por isso? O que me faz ter esse tipo de motivação? Por que eu faço tanta questão que ela chegue no horário? Será que é só porque eu quero que ela seja uma pessoa que respeita os seus compromissos? Ou será que tem embutido aí um orgulho daquela mãe que quer ser vista como a mãe da filha que cumpre os compromissos? Então, pode ser uma coisa muito mais profunda, sempre. Não, eu sou assim porque eu sou uma mãe que. Não, mas peraí, é só isso? Eu só quero que ela seja uma pessoa de bem? Ou tem aquele orgulho da mãe que quer ser a mãe da pessoa que é um filho de bem? E é a partir dessas percepções que a gente vai começando de verdade a descobrir quem a gente é. Não, realmente, é claro que eu quero, eu sou orgulhosa, então, nesse sentido, porque é óbvio que eu quero que alguém diga assim, é a mãe dela. Ela ali, a Andréia, é a mãe daquela pessoa bacana, ela que é a mãe. A gente se sente envaidecida, sente aquele orgulho. Mas se eu não reconheço isso, se alguém diz que eu sou orgulhosa ou vaidosa por ter a filha que eu tenho, ou por ter o sei lá o que eu tenha, eu vou dizer eu não. Então é preciso que a gente invista nesse processo de se autoconhecer para se autoeducar. Eu já passei bastante, deixa eu só ver se tem alguma outra coisa aqui para a gente. Vou encerrar, vou ver se eu encerro com esse slide aqui, então. Aliás, eu gostaria de dizer que eu sou verdadeiramente apaixonada por esse livro, SOS Família. Não sei se todo mundo já leu, a Márcia, pelo visto, já leu. Eu li esse livro 4 vezes. Li esse livro 4 vezes, não foi assim, li, vou ler de novo, não. Eu li esse livro em 4 momentos diferentes da minha vida. Li esse livro quando a minha filha mais. Eu tenho uma filha que vai fazer 24 e tenho uma filha que fez 19. E eu li esse livro quando a minha filha mais velha era bem pequena, então eu quase posso dizer que eu nem era bem mãe ali ainda, né, que a maternidade vai se construindo aí. Eu li esse livro depois, quando ela já era adolescente, assim, e foi outro livro. Eu li esse livro no período que a minha mãe estava doente para desencarnar, outro livro. E li esse livro depois, mais uma vez, quando a minha outra filha também, a mais nova, já estava um pouco mais velha. E
As 4 vezes que eu li, eu posso dizer que eu li 4 livros diferentes, porque eu estava em 4 momentos diferentes dessa minha relação família. Mas o que eu queria trazer desse livro, Joana diz que a educação, quer dizer, primeiro ela vai falar dessa questão do livro dos Espíritos. A educação convenientemente entendida, a educação, a gente aqui, a autoeducação, constitui a chave do progresso moral, ou seja, não tem progresso moral sem educação, sem autoeducação, consequentemente, sem autoconhecimento. Quando se conhecer a arte de manejar esses caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação, que é essa observação, da gente observar não só o outro, mas da gente se observar. E aí ela vai dizer, para educar, entenda-se também a técnica de disciplinar o pensamento e a vontade. Aliás, coisa dificílima, porque disciplinar o nosso pensamento e, sobretudo, a nossa vontade é algo extremamente trabalhoso e desafiador. Não fosse assim, os vícios humanos ainda não seriam tantos. E ela diz que o ser aprende, apreende e compreende. E quem se educa, transforma-se. É o que eu poderia terminar, então, assim, falando sobre esse processo de autoeducação, que é um processo que começa, mas que não tem fim, porque o processo de individuação ele é perene, que um dia a gente volte, até o dia que a gente chegue, né, nessa casa paterna, como nos prega ali a passagem do filho pródigo. Então, é um caminho que a gente vai estar correndo sempre. E fica o convite para todos nós, dentro do nosso momento, bem terreno, bem humano e fazendo a parte que nos cabe. É isso. André, obrigada. E agora, gente, vamos lá. Quem quer fazer uma pergunta, fazer algum comentário, né, sobre o que a Andréia trouxe para a gente? Quem quer? Então, eu vou começar. É mais um Cari, vai lá, Cari. é mais um comentário, né? Como você falou, né, Andréia? Por mais que você deu o exemplo do livro, que a gente, né, pega a mesma coisa, a gente em várias fases da vida da gente, a gente tem outros olhares. Então, eu acho que o importante é essa retomada, né, esse autoconhecimento, como você falou. Cada vez que eu escuto algumas coisas, né, como hoje com você, a gente tem essa oportunidade de estar retomando, de estar refletindo, da gente ir lá atrás e a gente vir na linha do tempo. Então, como é importante realmente a gente estar aberto, né, a esse um olhar diferenciado. E eu achei muito interessante, porque realmente eu acho que assim, eu, pelo menos, ainda estou meio como o Santo Agostinho. A gente reflete sobre aquilo, e esse exemplo da gente ir mais profundo, da gente exercitar isso constante, porque a gente faz, de vez em quando a gente, não, isso aqui é mais orgulho, mas de uma forma mais sistemática, como, né, da gente precisar refletir mais, parar, para a gente realmente apreender, né, compreender a gente mesmo, para a gente compreender os outros, né? Porque se a gente se permite ser falho, se permite errar, a gente também fica mais assim, mais flexível, digamos assim, ao olhar o próximo e a gente não ficar com tanta mágoa, né? Então, essa relação fica mais saudável, né? Para a gente mesmo, para o outro. Então, foi muito bom, gostei bastante. E você tem uma forma diferente do que a gente está meio que acostumado aqui em São Paulo, pelo menos. E, e eu morri de saudade de Niterói, porque eu também já vivi bastante aí, né? Então, é um jeito diferente de viver, de encarar, muito gostoso, foi muito bom. Obrigada. Quem mais? Elisa, vamos lá?
acho que uma pergunta. Primeiro, eu queria, né, agradecer. Mas quando você comentou sobre o perdão, né, que geralmente a gente compreende, a gente faz uma reflexão, a gente se coloca no lugar do outro e aí a gente perdoa. É, Aí eu fiquei me perguntando, caramba, então, porque aconteceu comigo uma situação e eu perdoei, mas eu não passei por esse processo. Aí quando você falou isso, eu falei, caramba, será que eu realmente perdoei? Então eu vou me autoanalisar para tentar descobrir realmente como é que eu vou falar? O sentimento pela pessoa mudou. A raiva, a mágoa, passou. Mas quando as pessoas perguntam, você perdoou? Perdoei. E assim, realmente não vinha comigo nenhum desses sentimentos ruins que antes eu sentia. Eu não podia falar da pessoa que dava uma ira, e hoje em dia não é assim. Então, mas eu não passei por esse processo que você falou, vou passar agora. Vou refletir, vou ver o que me ajudou, né, a realmente estar perdoando, porque houve uma transformação de sentimento, então o perdão existiu. Eu sei que ele existiu, mas esse processo que você falou aí me fez pensar. Então eu vou refletir sobre o que me ajudou a fazer esse perdão. E aí eu queria te agradecer, porque é esse autoconhecimento que a gente precisa realmente fazer, né? Em dois aspectos, por exemplo, Gandhi, perguntado se ele se sentia, ele podia perdoar a pessoa que atentou contra a sua vida, e ele disse que ele não podia perdoar. E o repórter, quando pergunta ele diz: eu não tenho o que perdoar porque eu não me senti ofendido. Eu não me comparo a Gandhi, porque eu acho que, por exemplo, as minhas filhas, hoje menos, né? Mas, nossa senhora, sei se para vocês foi diferente, mas levei tanta da malcriação pela frente, a coisa horrorosa, né? Aquelas malcriações que, na hora que você pensa assim, meu Deus, quem essa pessoa pensa que ela é? E a gente faz, se impõe que precisa. Mas me sentir ofendida, eu nunca me senti. Eu entendi. Eu acho que assim, sempre foi natural para mim entender que aquela pessoa ali, aquele ser, achando que ela com muito poder na vida, aquele era o papel dela, ela está se construindo, faz malcriação, está tentando colocar sua vontade. Mas eu nunca me ofendi. Porque eu nunca me ofendi, eu nunca tinha do que perdoar. A gente faz um jogo duro, diz o que você fez, mas verdadeiramente isso nunca me afetou. Nenhuma das vezes, nenhuma das malcriações, por piores que tivessem sido. Então, esse é um aspecto. Às vezes, a gente, sem saber, e aí nesse ponto também, de qualquer forma, o autoconhecimento faz importante, sem saber, a gente nem se sentiu ofendido. Mas tem esse outro aspecto de sim, da gente tentar buscar saber quando você diz, eu nem sei como que eu perdoei, mas eu sei que eu perdoei porque o sentimento mudou. Então, alguma coisa aconteceu nesse processo. E aí, saber, né, foi perdão mesmo ou era uma vontade tão grande de que aquilo pudesse se restabelecer, foi uma vontade tão grande de que aquela relação pudesse continuar. Eu passei por cima, mas que lá no fundo alguma coisa ainda existe. Então, são tantas nuances para a gente analisar, para a gente perceber. Mas falando sobre o perdão, a gente tem aí na literatura muita gente falando sobre isso, mas que me ocorre agora não vou lembrar o livro dele, mas assim, até o Hamed dizendo que perdoar não significa necessariamente você conviver ali lado a lado, braços dados com o ofensor, porque dependendo da ofensa, né, dependendo desse perdão, ok, mas dependendo é algo que, de fato, a convivência não é possível quando é de verdade assim alguém que, no seu estágio evolutivo atual,
ainda é alguém que de fato pode fazer mal, né? A mesma coisa. A gente, um conto conhecido, um conto indiano, acho que é da cobra e do monge, e o monge vai lá, ajuda a cobra vai, fica o monge, o aprendiz vai dizer, mas puxa, você ainda ajudou a cobra, dizer, mas ela está obedecendo ao seu instinto de cobra, e eu ao meu instinto de ajudar. A cobra não deixa de ser cobra. Então a gente tem que ter cuidado se o leão não deixa de ser leão. A gente é que precisa entender que aquele animal é um leão, a gente não vai botar a mão dentro da jaula. Então, tem uma diferença também grande entre perdoar e entrar de corpo e alma novamente numa situação que pode verdadeiramente também trazer para a gente um prejuízo, né? Quem mais Eu, gostaria? eu. Tem? Algumas pessoas têm um temperamento que efetivamente é muito diverso do nosso e que ainda estão, de certa forma, inclusive, meio que, como a gente fala, congeladas no tempo, nas prioridades materiais, naquelas coisas. Então, às vezes, a gente até tem mágoas com essas pessoas, porque precisa, num momento sério de doença, precisa, num momento sério, a participação, e a pessoa não participa como deveria. Aí, no meu caso, já aconteceu, mais uma vez, aí eu parei, pensei com muita calma e falei, não, ele não é capaz de dar aquilo. Se ele não é capaz, não adianta eu ficar cobrando. Eu gostaria que ele fizesse, mas se ele não tem como fazer, porque ele ainda tem que evoluir mais, se sensibilizar mais para fazer, seja comigo ou com quem for, então eu tenho que aprender a entender. Porém, eu já sei que no futuro eu não vou contar com essa pessoa em momentos críticos. E eu vou procurar outros caminhos, né? Então, isso é uma das coisas de aprendizado mais difícil que tem, porque a gente fica achando que as pessoas têm que ser o que a gente pensa que elas devem ser, mas não é assim. Cada um está num ponto diferente da escada e cada um tem uma capacidade diferente de reagir e de apoiar conforme as dificuldades da vida se apresentam. Só isso. É excelente essa colocação, né, Solange? Porque é verdadeiramente isso, a gente entender que cada um está num momento, cada um a gente repete, ainda mais em tempos de internet, de Instagram, onde as frases feitas se repetem, tanto que a gente jura até que aquilo nasceu ali no Instagram. Mas cada um só dá o que tem, isso é um fato, e importante também a gente ter essa percepção de que eu não posso contar com a Mariazinha, porque eu sei que a Mariazinha não pode me dar além daquilo que eu já entendi que ela é capaz. Mas também que eu não deixe de me reportar a ela naquilo que ela é capaz, para que ela, de alguma forma, participe, para que ela, de alguma forma, também, com o tempo, vá percebendo a própria necessidade de entregar um pouquinho mais do que aquilo que ela já entrega. Então, às vezes, a gente não consegue contar com alguém em momentos críticos. Quem não conhece alguém assim, pessoa, eu escuto tanto, assim, não, eu não fui visitar fulano, mas olha, eu tenho horror de hospital. Gente, mas eu não conheço ninguém que goste. A gente não visita alguém no hospital porque a gente pensa assim, indo ao shopping. A gente visita alguém num hospital por um dever de solidariedade, por um dever de fraternidade. Ai, mas aí tem gente que diz assim, não, mas comigo não conte. Tudo bem.
aquela pessoa pode não ir ao hospital, mas se a gente precisar da dipirona, ela consegue ir comprar? E aí, se ela comprar, eu levo. Ponto. Vamos fazer assim, que você compra o remédio, eu levo no hospital. Um exemplo, né? Qualquer coisa. Vamos fazer. Ai, olha, não conte comigo para tal tarefa. Ou você sabe, entende que a pessoa promete na hora, te deixa na mão, tudo bem. Mas o que ela consegue? É possível que a gente aproveite ela de alguma forma? Isso também vai fazendo com que a gente nunca deixe de incluir o outro dentro da capacidade do outro de entregar alguma coisa, porque todo mundo pode entregar alguma coisa. Mais alguém? Miriam, Bebel, quem mais está aí? Eu acho que a Andrea provocou muita Reflexão. reflexão, porque assim como a Elisa falou, muitas vezes, né, essas questões todas, eu acho que a gente, eu não sei, né, vou fazer uma proposta de fazer isso, mas conforme a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, a gente vai se modificando. Por isso que talvez a Elisa não tenha percebido, porque a gente só percebe, eu, no meu caso, assim, eu percebo quando, diante de uma mesma situação, eu reajo de maneira diferente. Aí eu falo, opa, dei uma melhoradinha, já não faço igual eu fazia antigamente, né? E isso eu acho que é o aprendizado que traz para a gente, né? A gente vai escutando, vai refletindo, e não é uma assim, eu acho que a gente não faz uma proposta, vou melhorar a partir de amanhã, não faço isso. A gente pode até fazer umas reflexões, como você falou, mas isso devagarzinho vai, né? A gente vai se propondo que se a gente está aqui estudando, a gente tem um objetivo, tem um propósito, né? Não é só sentar, olha que bacana, né? Vou me ocupar das 7 às 8h30, não é isso. A gente tem um objetivo claro de aprender essas coisas, trazer para a vida da gente e poder se modificar, né, de alguma forma. Então, isso vai acontecendo meio que naturalmente a partir dos estudos que a gente faz, né? Por isso que é importante. E estudar em grupo, eu acho que é mais importante ainda, né? Como você falou dos livros da Joana, a gente tem 2 estudos de livros também, que é bacana, porque aqui a gente tem voz, mas estudos de livro todo mundo tem mais voz ainda, né? Todo mundo fala, todo mundo conversa muito mais, todo mundo comenta, né? Fica muito aberto para comentários. E isso é muito bom, porque a gente acaba fazendo catarse também, né? Quando a gente percebe, você coloca a sua vida, né? A gente, né? E todo mundo ajuda, todo mundo dá, sabe? Ó, eu fiz assim, né? Então, isso é muito bom. Só agradecer mesmo. E você fez um comentário agora sobre essa mudança que às vezes a gente vai fazendo de forma natural e não percebe, que é isso mesmo. O santo não sabe o que é santo. Então, se a gente pegar assim, é óbvio que a gente está muito distante, mas assim, São Francisco, o que ele achava dele? Ele achava que ele era o pior dos pecadores. O filho rebelde, né, André? O rebelde, que arrancou a roupa em praça pública e foi embora. Paulo também se achava menor dos apóstolos e diz para Lucas: não fale sobre o que eu não sou e o que eu não fiz, ao contrário. Toda a porcariada que eu fiz, é isso que eu quero que você escreva lá no seu evangelho. Porque a gente aprende, né, com a vivência do outro. E aí, assim, o santo não sabe o que é santo, ele vai transformando, mas ele não percebe. Quem percebe é quem convive, vê quanto de valor tem naquela pessoa. E aí é isso, às vezes a gente já consegue uma determinada atitude que a gente ainda não se deu conta do quanto ela já está começando a ser natural. E você falou uma coisa que a gente está estudando, as obras da Ivone, né? Começamos com a trilogia e tal. E é muito legal, porque ela se coloca de uma maneira crua, assim, nua, ela se desnuda, né? Uma coisa assim. Isso tem trazido muita experiência e muita reflexão para a gente, né? É muito interessante a gente ver os erros, né? Porque a gente aprende, né? A mediúnica, eu falo que ó, a gente faz muita catarse da mediúnica, porque a gente ajudando, a gente é muito ajudado, porque a gente vê o erro do outro ali, né? E ela faz muito isso, né? Muito interessante. Na mediúnica também eu duvido, né? Quando um médium dá passividade a um espírito que chega na mesa mediúnica, tem um pouquinho da gente ali também, tem um pouquinho da gente, porque
nós também já fomos praticantes de todos aqueles equívocos, de Sim, todos aqueles sofrimentos. Então, a nossa dor vem junto, e não é é, consciente, mas ela vem. é. Verdade. E vai ajudando, né, a gente também se, se, se melhorar. Sabe como é que eu estou sentindo agora? Hum. Como se Hum. fosse uma mistura de Santo Agostinho com Paulo de Tarso. É uma boa mistura, é uma boa Vamos. chapada. E só para a gente terminar, Andréia, quando você começou a falar, né, das formas da autoanálise, quando você elencou ali, né, o estudo, a leitura, o trabalho, quando você fez os comentários, me fez lembrar muito da bandeira do Evangelho Redivivo, que é a mensagem que a Alcione deixa no livro Renúncia, né, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, né? Isso é autoeducação, não é? Em vários aspectos. Você trouxe da autoeducação e a gente conhecer a mensagem do Cristo. Não adianta só conhecer. Tem muito mais, né? Por aí, É verdade. não E é? Alcione, eu não conheço, eu falei, né, eu não conheço esse livro, mas Alcione eu conheço um pouquinho, então já a mensagem dela realmente É. E a fortíssima. bandeira do Evangelho Redivivo né, essa mensagem do livro. É, Muito é o livro Renúncia renúncia, de Emmanuel. do Emmanuel. É. É. É, Alcione é um personagem, um dos E principais, É, principal. é a É principal, né? ela. É Al- ela, né? Alcione eu não conheço o Evangelho Redivivo, esse Ah, livro é que eu sim, Ah, não é que é conheço. a bandeira dele, do programa da FEB, né? É a mensagem. Então, Andréia, em nome do Grupo Espírita Meimei, né, só tenho a agradecer por ter estado conosco, trazendo reflexões tão importantes para a nossa vida como espíritas e também como cristãos, sobretudo como cristãos, né? E alguns amigos não puderam estar, mas isso vai estar no nosso canal, né, no YouTube. A gente vai colocar com certeza que você trouxe uma mensagem que vai nos auxiliar muito nessas reflexões. Obrigada, viu, minha querida, por poder estar conosco aqui. Eu agradeço também muito o convite e gostaria até de salientar, né, de falar que eu gosto muito de estudo, assim, eu gosto muito desse formato. Então, por exemplo, na pandemia foi bom demais poder estudar assim com todo mundo, e a gente fez muitos e muitos estudos, e eu acho que essa troca ela é muito rica. Eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade de fazer uma palestra e eu posso parar o que eu estou falando, e é isso. Às vezes não dá tempo da gente terminar de falar o que ia falar, mas das pessoas poderem interagir, das pessoas poderem se colocar, da gente poder estar junto, entendendo assim que eu não estou. Óbvio, eu fiz um estudo, vou apresentar, mas cada um de nós já tem um conteúdo, e é tão bom quando a gente pode fazer essa troca, quando cada um pode também colocar aquilo que pensa a respeito, e poderia até dizer, não concordei com tal coisa, porque eu vejo assim, assado, e tudo bem, porque a gente não está aqui para concordar com absolutamente tudo, a gente está aqui para poder fazer essa acomodação das ideias, para a gente poder construir junto, e aí eu gosto também muito desse formato. Que bom, muito bom, é verdade. Grandes oportunidades nós tivemos com a pandemia, sem dúvida alguma, né? Então, André, para a gente encerrar, você poderia fazer a nossa prece final? Posso sim. Eu convido todas vocês. Temos rapazes, não sei se temos rapazes, o Álvaro acho que caiu, não. Então, no momento só temos moças. Então, o Marcelo também saiu. convido todas vocês a fecharem os olhos. A gente possa fazer uma respiração bem profunda, percebendo o ar entrar, percebendo a qualidade desse ar, a temperatura. Exalando esse ar, respirando com calma.
estamos neste momento envolvidos com essa atividade, com esse estudo. E faço o convite de que cada uma de nós esteja neste exato instante, onde só a nossa respiração, onde só a nossa prece existe, nessa conexão plena com o presente, com o agora. Somos centelhas divinas, somos seres crísticos em evolução. E nesse momento, agradecemos profundamente ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade da vida, por tudo aquilo que somos capazes de vivenciar. E de forma muito reverente agradecemos a Kardec por todo o seu legado. Agradecemos a Meimei, esse espírito tão delicado, tão singelo e formoso, que tutela essa casa que ora nos recebe. Agradecemos aos mentores, aos espíritos amigos que auxiliam a cada um de nós na nossa jornada. Agradecemos o convívio e a amizade, rogando ao Mestre que nos possibilite encaminhar a nossa encarnação, encaminhar a nossa existência da melhor forma possível, buscando sempre o nosso crescimento, nosso entendimento acerca da vida, nos auxiliando nas nossas provas, nos aliviando quando necessário, nos dando força quando assim for preciso. Jesus querido, gratas somos por tudo, e ser conosco, Mestre, agora e sempre. Muito obrigada, minha querida, mais uma vez. Meninas que estiveram aqui hoje, obrigada pela participação de todos. Essa troca, como vocês todas falaram, é importante demais. Beijo no